Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Em um mundo de cópias, ser autêntica é um ato revolucionário. O valor da sua marca não está no que você vende, mas no que você representa. Você, empreendedora, ou que não empreende, mas que você quer trazer a tua mensagem por trás da tua marca, da tua identidade, você já parou para pensar qual é o impacto? Já começou a fazer essas perguntas? Qual o impacto que a minha marca quer fazer, o que ela faz dentro da sociedade? Qual o tom de voz que essa marca ela transmite para as pessoas? É aquela marca que traz aquele tom autoritário? Ou é aquela marca que traz aquele tom acolhedor? Mas que transmite para a audiência aquilo que realmente eu quero entregar. Autenticidade, verdade e a minha essência. Hoje, estamos encerrando a temporada de novembro do CoutoCast. E para esse tema de hoje, nós vamos estar falando sobre marca de valor e como crescer com autenticidade e propósito em 2026. E você sabe muito bem que ao longo dessas 4 jornadas, essas 4 temporadas, nós viemos falando sobre gestão, sobre propósito, sobre como você associar a espiritualidade para trazer os seus resultados, sobre como você desconstruir crenças sobre sua relação com o dinheiro, entender também dados sobre como você, mulher empreendedora, gera impacto real na sociedade. Então hoje, para poder fechar essa temporada, a nossa convidada, que por sinal ela é especialista nesse tema, ela vai trazer para nós. Pois é, porque eu também preciso aprender um pouco mais sobre isso, né? O como nós termos uma imagem, uma marca que gere impacto real, que comunique aquilo que não só queremos transformar, mas quem somos na nossa verdadeira essência. Então, está no ar mais um episódio do CoutoCast. O último episódio da temporada de novembro. E eu convido você a caminhar mais uma vez nessa jornada. Então, vem conosco, porque mais uma vez, Jennifer Gueto está aqui presente. Opa! Vamos fechar essa temporada com chave de ouro, com esse tema que eu sou suspeito de falar, eu sou apaixonada. Perfeito, perfeito. E o bom, Jennifer, que é o objetivo dessa temporada, desse programa de hoje, é inspirar as mulheres, né? Inspirar as mulheres a criar marcas autênticas, consistentes, e guiar elas para o propósito, que a gente vem falando ao longo dessa jornada, dessas 4 temporadas, exatamente sobre você alinhar a sua marca, a sua mensagem, o seu servir ao seu propósito. Uma vez que está tudo interligado, trazer leveza, trazer resultado, trazer aquela consciência do quão o poder de transformação dessa mulher vai gerar resultados, não só para ela, mas para outras mulheres, porque ela vai passar a inspirar. Então vamos falar um pouco sobre esse tema, que as meninas em 2026 precisam começar já preparadas. Trazendo um pouco sobre esse ponto, né? Você como especialista na área,
o que é realmente uma marca de valor? O que é a marca de valor? Quais são os elementos que uma marca de valor precisa transmitir? De forma muito simples, Anne, eu costumo dizer que marca é aquela que deixa marca na vida do cliente e do consumidor. E aí é um erro muito comum as pessoas associarem, né, marca à empresa. Aí eu falo, não. Se você tem um CNPJ, você já tem uma empresa. Aí, quando eu vou para as minhas palestras, aí eu brinco com elas. Mas de vocês que têm empresa, quantas de vocês têm uma marca? E você vê, assim, a confusão, a falta de informação, que na verdade é algo simples, fácil de ser aplicado, por mais que muita gente confunda. Acha que quando a gente usa esses termos mais técnicos, como brand, equity, tom de voz, elas até se assustam. Mas na prática, quando a gente realmente entende o propósito por trás da marca, isso se torna tão natural que até elas fluem. Sem ajuda. Elas já mesmo. aplicam de uma forma inconsciente. Automático, é impressionante. Quando eu faço a minha mentoria, que é a marca de valor, onde a gente realmente vai construir uma marca e transformar aquela empresa em uma marca de valor, em uma marca lucrativa, reconhecida e posicionada. Então, é notório a mudança. A mudança e essa forma inconsciente de se fazer realmente uma marca, de construir uma marca, mas levando em conta o propósito, que aí é um erro muito comum no mercado. Vocês muitas vezes valorizam a performance. Vocês que eu digo, tanto o consumidor que quer consumir por status e você, por falta de posicionamento, acaba levando por esse lado, e você pode até ter resultados financeiros, mas acaba chocando com o propósito e automaticamente não faz com que aquela marca se sustente a longo prazo. Aí é onde entra também, Jennifer, pegando esse gancho, às vezes não é nem falta do posicionamento tal, a pessoa não sabe nem quem ela é ainda. Lembra que a gente falou sobre isso? E é o primeiro tópico que eu trabalho. Aquele ponto emocional, aquelas feridas emocionais faz com que ela não reconheça quem ela é e ela não consegue também identificar quais são os seus valores, qual é o seu propósito, o que a marca dela quer comunicar, o que o produto dela quer entregar, qual transformação ela quer gerar naquele cliente. Até porque, como eu costumo dizer, nossas empresas são reflexos de quem somos. Perfeito. Então, se eu não bebo, eu não vou abrir um bar. Eu posso até fazer por questões financeiras, mas... Estratégia de alcançar aquele determinado público. E algo pontual, mas eu não vou alongar. E é isso, quando a gente fala em marcas de valor, a gente fala de legado, fala realmente de uma construção de médio a longo prazo. Se for algo pontual, a gente pode aplicar os conceitos, mas não vai estar relacionada à construção da marca de valor. Porque marca de valor, como eu disse no início desse episódio, é justamente você agregar valor na vida daquele consumidor, na vida daquele cliente, que isso naturalmente vai se estender por anos. Você trouxe agora um ponto que é muito comum as pessoas confundirem. E inclusive nas minhas palestras, principalmente nos treinamentos de vendas, que eu também tenho essa especialidade, a diferença de preço e valor. Traz para a nossa audiência essa clareza, para que eles entendam que existe sim uma diferença de preço e valor. Eu vou trazer de forma prática aqui, tá certo, Anne? Quanto você pagaria para sentar ao lado de um dos maiores mentores, daqueles que você cresceu, que você se inspirou? Hoje, pela média dos acessos que a gente paga por um curso, tá na faixa de R$1.900, R$2.000, dependendo muito do contexto e de qual profissional a gente está trazendo. Mas né? Se ele te cobrasse R$500 mil, você pagaria? Aí é onde entra. Esses 500 mil estaria muito atrelado ao valor que ele ia gerar em mim. Justamente. Porque não é sobre o quanto eu estou pagando, mas é sobre o valor que ele vai gerar, agregar na sua vida. vida. Então, são dois termos que a gente, dentro da construção de marca, a gente vai pontuar. E vai estar, obviamente, muito ligado a todo o posicionamento que vai ser construído, porque dentro da marca tudo é intencional. Da cor ao nome, até mesmo os produtos que vão ser oferecidos e desenvolvidos dentro da marca. Então, quando eu vou trabalhar justamente esses dois tópicos, preço e valor, é justamente essa reflexão que eu trago. O seu cliente pagaria um valor inestimável pelo seu produto? Pronto. Caso sim, você está construindo a marca de valor. Isso. Se a resposta for negativa, a gente vai ter um trabalho maior para desenvolver. Aí você me fez lembrar agora de uma formação que eu fiz com a Kênia Gama. Ela fala muito sobre isso. Ano passado eu fiz uma formação com ela e eu fiz um investimento aí de R$6.000 nessa formação. E ela fala muito sobre isso, porque é uma crença também inconsciente da maioria das empreendedoras de que assim, mas se eu cobrar R$2.000 pelo meu serviço, é caro. Eles não vão querer pagar. Eles não vão querer pagar. Mas aí, inclusive eu chamei a atenção
de uma mentoranda minha com relação a isso. Eu disse, olha, se você não valorizar o teu produto, o teu serviço, outro não vai valorizar. Até porque preço é prateleira. Exatamente. A Preço, precificação, inclusive, dentro, é uma etapa muito importante da construção de marca, porque o preço que você determina para o seu produto vai determinar o público que vai consumir exatamente. e como as pessoas vão enxergar. Porque, por exemplo, se você chegar para mim e vende esse perfume por R$10, automaticamente, isso é o inconsciente. Associa que ser barato não é bom. Não é bom. Exatamente. Agora, a diferença de usar o preço como diferencial competitivo tem toda uma análise e estudo, porque ele também não pode fugir do mercado. Fugir da média de mercado. Porque a gente também atrela até questões ilícitas, Isso. que é uma prática E tem que ser pé no chão, né, galera? Não adianta a gente querer... Você está começando a sua jornada, você quer cobrar... De quem já tem De quem já tem experiência, de quem já tem reconhecido, de quem realmente já construiu... Não, peraí. Mas você está galgando a sua jornada, então você vai escalonando. Justamente. Então, quando eu trago esses dois conceitos de preço e valor, porque, por exemplo, a mesma pessoa que... o produto é 2.000, mas se eu pagaria 10.000 nele, se não tem valor para aquela pessoa, porque ela sabe o quanto foi agregador na vida dela, Isso. ela pagaria 10.000 e muito mais, ao mesmo tempo que uma pessoa não pode olhar e não vai pagar nem 100, não vai querer pagar. Então, preço e valor vai estar relacionado nesse sentido, mas tudo isso é construído com base no brand, na construção de marca, posicionamento intencional, com base no propósito, valores e objetivos também. A transformação real, né? Que o produto vai gerar na vida do cliente. Perfeito. E aí, dentro desse mesmo contexto, como alinhar o propósito e posicionamento de forma verdadeira? Eu costumo dizer, Anne, que as pessoas, e hoje, inovação faz parte dos meus valores, algo que eu valorizo dentro da minha empresa e tudo que eu desenvolvo por ela, que é a inovação. Eu costumo dizer que não tem nada mais inovador e criativo do que você ser você. E isso ninguém vai poder fazer. E tem pessoas que vão comprar, vão consumir o seu produto e serviço por ser da forma como você faz. Sim. Porque o produto ele pode até ser genérico. Eu lembro de uma dinâmica ainda na época que eu estava na de salto com as mentoradas, nós fomos fazer um módulo comercial na feira. E aí, o que tem na feira? Várias barracas vendendo os mesmos produtos. Mas Sim. O que vai fazer você comprar da barraca A ao invés da barraca B? Às vezes é só a forma como o vendedor se comunica. Sim, né? Então, essa construção, trazendo esse sentido, né, de realmente trazer essa diferenciação para o produto, vai se basear nisso. Realmente você identificar, qual é o meu propósito e como é que eu posso materializar. Que vai ser por meio das ações, das soluções que você vai oferecer dentro daquela empresa. Então, você precisa ter, e aí vai também do autoconhecimento, tanto que dentro da mentoria Marca de Valor, esse é o primeiro tópico. Primeiro eu entendo quem é a pessoa por trás da marca, que é exatamente o nome do tópico, por trás da marca, para entender quem é essa pessoa, para que na construção não haja divergência, não somente de valores, mas de princípios mesmo. Sim. Que é como a gente até comentou, que valores eles podem ser modificados, de acordo inclusive com o modelo de negócio. Princípios não. Modelo de negócio, produto, público-alvo, vai estar tendo ali o mercado, giro, o mercado, tudo isso. Então, e os valores, eles podem ser modificados de acordo com a estratégia definida para aquela empresa. Princípios não, mas os princípios quem define e quem está ali aceitando ou não, porque quem manda e desmanda, no final das contas, é o dono. Vai ser essa pessoa que está por trás dessa marca. Aí é onde você entra, você traz um ponto, e aí foi bom você ter trazido esse ponto agora, porque a gente vai trazer, ainda falando sobre isso, uma desconstrução de crença, né? Porque às vezes a pessoa, elas tentam copiar de outras empresas princípios e valores para poder ser aceito no mercado, para conquistar esse espaço no mercado. Aí acaba infringindo seus próprios princípios e valores, porque ela quer ter o mesmo espaço que o concorrente. E isso gera, às vezes, uma frustração, porque o cliente ele não se engana. Justamente. O cliente ele percebe que existe ali um fake. Vamos trazer agora a linguagem atual. Existe um fake. Você está copiando de alguém, ali não é você. Porque em algum momento a narrativa vai ser insustentável. Porque a prática não vai estar alinhada com a teoria. Não é coerente. E é como eu costumo dizer, que assim como a gente define, né, os princípios e valores da nossa vida, e no pessoal a gente costuma ser mais pontual e ser mais assim, incisivo mesmo e zero tolerância. Então, se vai contra aquilo que eu acredito que eu defendo, eu já excluo.
né? Eu já anulo ali, já não dou tanto espaço na nossa empresa, não. Porque entra muitas das vezes aquele conflito de interesse, né? Sim. Às vezes eu aceito por necessidade. Acaba tolerando, por empurrando com a ambição, barriga, né? E aí você inflige seus princípios, inflige seus valores. E nesse quesito, é quando eu falo para eles essa importância. Definir missão, visão e valores não é algo de simplesmente definir na teoria, estampar e deixar lá na sua parede do escritório e não coerente, viver. né? Você tem que aplicar tudo aquilo que você definiu. Sua visão tem que estar alinhada com suas ações diárias, semanais, mensais, trimestrais, anuais. Os seus valores, eles têm que estar alinhados com sua entrega. Como é que um exemplo bem prático que eu trago sempre nas minhas palestras e até para os meus clientes mesmo da mentoria, que eu digo, como é que você fala que um dos seus valores, que é muito comum, algo personalizado, a personalização de serviço, e na prática, geralmente para alguns modelos que praticam a recorrência, né, que praticam a venda em escala, você não consegue entregar um serviço incoerente. personalizado. Então, uma vez que você vende essa ideia para o cliente, é isso que ele vai esperar de você. E quando não há entrega, é justamente o que você disse. Tem a frustração e, naturalmente, ele não vai comprar. E o pior, ele vai trazer uma má referência para sua marca, e a pior coisa que pode ter, o boca a boca funciona como um bom marketing, assim também como para realmente Positivo e negativo. para poder afetar a sua empresa como um todo. E aí ainda dando sequência a esse tema, Jennifer, eu trouxe esse ponto porque é algo que eu observo muito, sabe? Eu observo muito isso. Algumas profissionais, elas começam dentro do mercado, ela tem talentos incríveis, mas na hora de construir a sua marca, a sua identidade, ela faz aquela comparação. Ah, mas o de fulano tá fazendo assim, tá dando certo, então vou copiar. E aí acaba infringindo o elemento principal, que é a sua própria essência, a sua própria identidade. E aí é onde entra aquela questão da comunicação. Uma vez que eu comunico de uma forma, mas eu entrego de outra, o cliente percebe, aí é onde entra o que você falou. Vai haver, sim, aquele cliente satisfeito, frustrado, e o boca a boca, tanto positivo como negativo, influencia. E, na maioria das vezes, o negativo, o impacto é muito maior. Amplia. Exatamente. Amplia. E aí, trazendo um pouco sobre isso, Jennifer, de que forma a autenticidade se tornou o novo diferencial e competitivo dentro do mercado? Porque justamente o que a gente está falando, né, Anne? Ainda mais nessa era digital, onde literalmente a pessoa que está do outro lado do mundo pode chegar no seu cliente. Então, hoje o que vai diferenciar, além de, claro, né, as condições, porque tudo dentro de uma empresa deve ser, por mais que muitas não pratiquem, mas deve ser pensado estrategicamente, condições de pagamento, definição de preço, tempo de entrega, tudo isso é diferencial competitivo. Mas essa autenticidade, porque hoje o que é que a gente está valorizando na nova economia? As conexões, as transformações e a agregação de valor. Porque o modelo inicial do negócio, né, das antigas administrações, era focado mais na operação. Sim. Hoje não é. A nova economia está trazendo essa leva de as empresas cada vez mais colocando o cliente no centro para poder criar uma experiência. Uma vez que você tem uma experiência positiva, para você realmente ter só o trabalho de experimentar novas, é bem difícil. E a gente acha que é algo muito difícil de se ver na prática, mas não é. Eu sempre costumo dizer, quando você tiver com dificuldade de pensar no seu negócio, se coloque como a cliente do seu negócio. Sim. Onde entra, inclusive eu estou fazendo um estudo sobre isso, a economia afetiva, né? Que você gera a conexão com o cliente por meio da afetividade. Você se comunica com o cliente. O seu produto, seu serviço gera essa conexão, esse afeto, automaticamente ele não só compra de você, como ele propaga, e aí gera uma grande escala. E aí eu acho que o objetivo, não tenho certeza, que o objetivo da marca é justamente criar, como a gente costuma dizer, advogados da marca, advogados da empresa, porque ele não vai só divulgar, ele vai defender. Vai defender. Então, levanta a bandeira mesmo. Levanta a bandeira, você cria uma comunidade. E por mais que hoje exista realmente um estudo só para essa criação, mas o básico bem feito já faz isso. Perfeito, perfeito. Aí vamos entrar um pouco agora nos erros mais comuns, que eu acho que é algo que você se depara bastante. Todos eu os acho dias. que tem pano para manga nesse tema agora. Quais os erros mais comuns da construção de uma marca pessoal e empresarial? Porque existe uma diferença. Justamente. Existe a diferença de a marca Anne Couto, existe a diferença da marca CoutoCast, existe a diferença da marca
a ser consultoria é totalmente diferente. Fala um pouco sobre isso, Você já Jennifer. trouxe na própria pergunta até a resposta. Os exemplos. Justamente essa mistura. Então, quando eu vou perguntar, se você me perguntar assim, quem é Jennifer? E quem é a marca de Jennifer? Você vai ver que por mais que parta de mim, tem conceitos completamente diferentes. Apesar das práticas serem semelhantes, os conceitos são diferentes. Porque o público da minha empresa é um, da minha marca pessoal é outro. E a forma como eu vou me comportar e agir vai ser com base nisso. Então, você primeiro definir o público, que já é um erro muito comum. E eu costumo dizer, Anne, que na verdade, começar copiando não é um problema. Porque você precisa de uma referência para seguir. Tem até uma frase que usam muito, né? Nada se cria, tudo se Tudo copia, se né? copia. Mas você pode performar. Só que as pessoas, qual é o erro? As pessoas, elas copiam ou não, elas fazem um plágio escancarado. Não inova, não coloca identidade. Não coloca identidade, porque exatamente. o que tá dando certo, você pode sem problema nenhum replicar. Mas você tem que trazer a sua identidade para que não se torne realmente um plágio ou algo que as pessoas automaticamente, você pode ver que é algo que não é natural, que não está alinhado com a sua identidade, ele fica desassociado da sua imagem. Se você chegar aqui falando determinadas palavras, que vai ser muito ligada ao tom de voz também, Sim. ou a maneira de falar, peraí, eu tô falando com Ana, eu tô falando com quem? Porque Ana não é assim. Então isso até afasta, as pessoas não têm essa Exato, noção. não se conecta, não se conecta, E se aí afasta é o mesmo. diferencial. Então, também a falta de definição de público, quem é o público que eu quero atingir? Inclusive, é uma ferramenta que eu uso bastante, indico para todas vocês usarem, é a ferramenta do cliente ideal, que vai ser muito ligado com o mapa da empatia, né? Que é o nome da ferramenta. E nessa ferramenta a gente detalha exatamente assim, não só que aí também tem a diferença entre público e persona, mas nessa ferramenta a gente consegue focar em pontos específicos que vai até determinar e trazer para você o conhecimento das ações, dos hábitos, das abordagens. abordagens do seu Você cliente. trouxe um ponto, agora eu me lembrei de uma mentoranda minha, que quando a gente foi trabalhar essa ferramenta com ela, cara, como diz, a falta de conhecimento traz um prejuízo grandioso, não só na construção do negócio, mas da marca num todo. Quando a gente foi desenvolver essa ferramenta, quando foi aplicar essa ferramenta, o foco dela era no cliente para trazer o retorno financeiro. E eu digo, olha, já começa errado. Eu trago muito essa filosofia. O dinheiro vai ser resultado. É consequência. É consequência. Então, se você vai utilizar a ferramenta, o mapa da empatia, você primeiro tem que empatizar com a dor que aquele cliente tem e qual é a solução que você vai oferecer para curar, trazer aquela cura. E não é trabalhador, é trabalhar inteligente, Exatamente. que o resultado vai vir por si Exato. só. Então, a energia que você gasta, até trabalhando mais para ter aquele resultado, você focando em um ponto específico, vai te trazer mais e você não está prestando atenção nisso, porque o seu foco está no dinheiro, como a gente já comentou nos episódios anteriores, né, Anne? O foco no dinheiro acaba atrapalhando muito, até a percepção e a visão desse empresário, desse empreendedor, nesses processos de construção de marca, de posicionamento, de identificar o público dele, de definir o público e a persona, porque tem a diferença. Justamente. Como diz, existe muita confusão na maioria dos empreendedores nesses processos. Justamente. E já seguindo também, né, definindo esses pontos da pergunta que você me trouxe, além da mistura da marca pessoal com a marca profissional, além também da falta de definição do meu público-alvo, o público que eu quero atingir, a forma de me conectar com ele, que é justamente que essa ferramenta consegue trazer para a gente essa visão, essa percepção, vai ser também essa falta de missão, de visão, de clareza, dos pilares básicos de uma marca. Porque os seus objetivos, o seu planejamento vai ser com base nisso. As soluções que você desenvolve vai ser com base nisso também. Então, como é que eu digo que, por exemplo, um dos meus valores, né, além da personalização, que hoje faz parte do meu modelo de negócio, é a questão da excelência. Hoje, até algumas clientes minhas, elas falam, né? Porque acaba que quando você realmente desenvolve algo mais personalizado, acaba levando mais tempo. Aí tem umas clientes que não têm muita paciência, não. Aí elas falam bem assim, Jennifer, seu problema é que você é muito excelente. Eu falo, gente, mas é porque eu tenho que me comportar de acordo com o meu valor, que eu valorizo. Não tem como. Se você quer algo bem feito, você vai investir tempo. Vai investir tempo. Vai investir tempo. Então, não tem como entregar ainda mais uma marca que um dos processos da marca vai
é algo que também eu não faço, mas eu tenho um parceiro que faz isso, que é o escritório de contabilidade mais assertiva da Kátia, minha contadora, e ela faz o processo de registro de marca. Então, até no nome, tem sim um processo que demanda E tempo. é burocrático. Para garantir a segurança daquela marca, que inclusive é um pilar que hoje eu defendo e pratico. Antes de abrir o meu CNPJ, eu fiz o registro da minha marca, porque com o registro eu posso abrir ela em qualquer lugar do mundo. A marca é minha. Então, tudo isso é pensado estrategicamente e leva tempo, além, claro, de todo o trabalho criativo por trás, porque como eu também valorizo a inovação, é algo que eu também preciso entregar dentro das minhas soluções. Então, até para você entregar algo diferenciado para o mercado, para se destacar e não ser mais do mesmo, precisa ter essa base. Porque isso é o guia. Basicamente, esses pilares é o guia da sua marca. É ele que vai ditar o que vai ser feito e a maneira como vai ser feito. E naturalmente vai te destacar no mercado. Perfeito, perfeitíssimo. E aí, trazendo um pouco do equilíbrio, né? Como equilibrar visibilidade e coerência na comunicação? Porque a gente vê também muitas falhas nesse processo. Exatamente. Quando a gente vai falar desse ponto específico, que é sobre posicionamento, muitas delas me questionam, mas eu não vou estar anulando minha identidade, eu não vou estar mentindo, mas se essa sou eu. Falei, certo, essa é você. Mas o fato de você fazer dessa maneira vai comunicar algo. O que é que você está comunicando e o que é que você quer comunicar? Porque você tem que ser intencional, é onde entra a intencionalidade. Da cor que você vê, o batom que você está usando é intencional, porque você está se posicionando de uma maneira que automaticamente de ver, eu vou associar inconscientemente. Sim. E é onde justamente trabalha o posicionamento no inconsciente. Tudo é trabalhado consciente para que seja percebido no inconsciente. Então, é realmente uma intencionalidade construída. E vai estar muito ligado ao seu posicionamento. Eu estava sendo mentorado pelo Joey, que é o meu mentor de posicionamento específico nesse sentido. E ele estava me orientando, né? Apesar de eu ser dessa área, eu costumo dizer que o nível que você quer chegar vai te demandar realmente investimento para chegar lá. Sim. E o Joey foi um deles que eu fiz, que tá também ligado à minha imagem, e a gente faz uma mentoria completa. E ele falou sobre esse ponto que, apesar da mentorar outras mulheres, a gente acaba entrando em conflito na nossa vida pessoal, que é comum. E aí ele falando sobre essa temática, eu falei, meu Deus, eu tô me vendo com minhas clientes, porque é conflituoso. Então, quando a gente fala de posicionamento, muitas vezes vai conflitar mesmo, porque o nosso cérebro, ele não quer problema para resolver, ele quer conforto. Então, para ele vai ser muito confortável você aparecer nos seus stories, que é outro erro comum. Você tem que aparecer. Apareça, mas não apareça de qualquer jeito. Porque, eu tenho que postar todos os dias. Ok, eu vou pro meu stories descabelada, com a roupa que, na verdade, aparenta, né? Traz a visibilidade para outras coisas. Ou tem um decote muito grande, ou tem uma estampa que tá tirando o foco do que realmente importa, que é a informação que eu quero passar ali. Então, tudo tem que ser construído intencionalmente. Então, não é só visibilidade por visibilidade, mas visibilidade para trazer resultado. E não é um resultado imediato, é um resultado construído. Construído. Você trazendo esse ponto, né, do você utilizar, postar e comunicar, eu lembro muito do que eu tenho trazido nas minhas redes sociais. Confesso que eu uso muito pouco as redes sociais ainda, né, eu estou nesse processo. Mas como eu defendo dentro da minha mentoria aquela parte do equilíbrio, né, baseado no ciclo menstrual, e aí o autocuidado, né, a autogestão emocional, algo que eu defendo muito. Nas últimas semanas eu tenho trazido muito alguns materiais meus praticando pilates. Para comunicar para essas mulheres que realmente exercem diversos papéis assim como eu, a importância dela ter aquele momento para ela. De autocuidado. De autocuidado. Porque o merecimento está atrelado a isso. Para você ser um empresário ou empreendedora de resultado, mas de resultado não apenas financeiro, mas de um resultado próspero em várias áreas, você precisa entender que você primeiramente precisa estar bem. E aí, conversando com a minha sócia, a Raquel Lemos, eu disse, Raquel, vou começar a trazer esses conteúdos. Eu comecei no início do ano foi. Entre o ano passado e o início do ano,
Um outro hábito que eu tenho muito é de meditar na praia. Então, como eu moro próximo, então eu sempre vou lá, faço, tal, trago algumas reflexões. E aí, esses dias eu tô trazendo o Pilates, que por sinal, gente do céu, Nara, a gente precisa conversar. Jovem, tem que chamar o SAMU, porque, vou dizer, viu, ela mudou todo o meu plano de treino e tá daquele jeito. Mas aí, trazendo isso, qual é o objetivo? Comunicar para aquelas mulheres que é importante, o ano tá acabando. Foram várias demandas foram vários incêndios que a gente apagou, mas você precisa continuar plena. Ah, Anne, mas ainda ontem eu vi isso. Ah, mas o que eu planejei para 2023 eu não consegui fazer nada, já acabou 2025. Mas não é sobre isso, não é sobre você planejar e você se culpar, você se cobrar, você se rotular como incompetente, como improdutiva, porque não foi e vem dentro aí do planejado. Mais 365 oportunidades. Certo? Mas é entender que o ano, alguma coisa você fez. Por exemplo, o projeto CoutoCast, eu desenhei ele em 2022. O projeto do meu livro eu tinha desenhado em 2022 também, mas eu não tinha me programado para receber um convite para lançar ele em 2023. Então, ao longo desse tempo, eu desenhei os projetos e a cada ano eu tenho trazendo e evidenciando. 2023 eu lancei, 2024 trabalhei para tirar o CoutoCast do papel, já vai fazer um ano. E também tem a questão da flexibilidade, né? Você está flexível, a mudança de plano, que inclusive foi algo a rota, entender que vai eu ser amei, necessário. você pontuou nesse livro, né? Caminho do Empreendedor, que você justamente traz um dos pontos falando sobre isso. Que, gente, tem espaço justamente para que você mude a rota para chegar no objetivo. Você não precisa seguir aquele plano. Que é a teoria Waze, né? Que a gente costuma dizer. O Waze, ele sempre vai dar vários caminhos para chegar em um ponto. Você não precisa seguir aquela linha que você estabeleceu. Pode mudar a rota, contanto que chegue e atinja aquele objetivo. Que chegue no objetivo. E aí, trazendo essas referências, esses exemplos, quando eu desenvolvi a mentoria Desperta o Poder do Seu Ciclo, foi uma das coisas que eu avaliei. 99% das mulheres, elas que empreendem, elas não conseguem conciliar os seus diversos papéis, e aí se cobram, se culpam, aí entra ano e sai ano, tá exausta, sabe? Tá naquele processo de autopunição. Porque, na verdade, a gente trazendo agora para o campo emocional, a importância de se ter metas smarts. Qual o objetivo? Não é só definir e ser aquele termo bonito de se usar, não. Toda ferramenta é usada intencionalmente. Sim. Mas por que uma meta smart, que traduzindo é uma meta inteligente, a gente define com exatidão, sim, com prazos e realistas. Um dos princípios das metas smarts inteligentes é ser realista, porque essa idealização gera-se frustração. E frustração acumulada, e o Thiago Bruno, ele fala muito bem sobre isso, ela vai impactar no nosso resultado. A gente vai perdendo os esforços. Quanto mais frustração, mais esforço a gente perde. Isso. Então, o fato de você definir metas inteligentes e não necessariamente precisa ser, a gente tem essa dificuldade de querer tudo no gente, não vai. Então, assim, se você colocar uma meta para 10 anos e conquistar em 6, para você pode ser positivo, mas se você conquistar em 12, vai gerar uma frustração. Então, você tem que ter também essa inteligência no desenvolvimento. Definir as metas palpáveis, né? Justamente. Por que eu trouxe esse ponto, Jennifer? Porque dentro da comunicação, dentro dessa construção de marca, do como a gente vai se reportar, essas comunicações precisa ter coerência. Né? Se eu defendo uma teoria de que eu, a partir do meu ciclo menstrual, eu consigo gerenciar a minha vida, trazendo equilíbrio, trazendo leveza, promovendo autocuidado. Gente, assim, eu já quero fazer essa mentoria. Ela me diz, como eu estava dizendo, eu já conheci os conceitos, mas na prática, e ela falando isso, eu fiquei, meu Deus, eu preciso disso, gente. Aí, um despertar, né, Anne? Não, cara, é como você falou, não é só postar por postar. Justamente. Tem que ter a sabedoria de entender que, às vezes, você não tá bem emocionalmente, fisicamente, que aí é onde entra a minha teoria, certo? Cara, se eu sei que eu não tô com energia para poder chegar para minha audiência e manter aquele tom de voz que a minha marca vende, não faz sentido eu fazer um stories. Justamente. A minha audiência vai dizer assim, não, tem alguma coisa errada, como você falou. Essa não é Anne Couto. E tem as formas. Quando você tem, e justamente essa mentoria que você trouxe, ela dá meios.
E não necessariamente hoje o Instagram e a rede social como um todo tem várias formas de se criar conteúdo. Você não Exato. precisa aparecer. Então é mais interessante você, por exemplo, mudar a forma de comunicação para um texto, mas garantindo a consistência do tom de voz da marca do que aparecer totalmente desconectado, porque isso vai comunicar você querendo ou não. Pronto, você trazendo isso, vou trazer um outro exemplo meu. Como vocês sabem, né, eu sou a louca dos gatos, né, eu também sou da causa animal, e eu tenho alguns gatinhos lá que eu cuido, os meus bebês. Então, muitas das vezes, quando eu quero comunicar para minha audiência aquela questão da leveza, do momento comigo mesma, sabe, do quanto é importante você mesmo como empresária, como mãe, como mulher, você ter aquele momento, sabe, eu simplesmente, sabe o quê? Faço um vídeo brincando com os gatos. Eu não apareço, mas eu tô ali mostrando que eu aplico na minha vida aquele momento do meu eu, tendo aquele Que todo acolhimento. empresário precisa. Precisa. E E ele com- precisa. Eu, como diretora criativa, eu Precisa. sempre trago essa ideia que, gente, os bilionários fazem isso, a gente também pode fazer. E eles fazem intencionalmente mesmo. Exatamente. Porque imagine você liderar uma empresa multinacional, né, a nível, assim, enorme, como a gente tem, né, vários empresários nesse sentido, Steve Jobs, não, do Facebook, Mark O Zuckerberg, Zuckerberg. ele faz isso intencionalmente, mas por quê, gente? Se a gente vê quantas atualizações e nós consumimos isso durante Sim. um ano, o Instagram passou, É. é fruto realmente dessa criatividade. E eles isso, precisam sair do isso, operacional é. até do estratégico, ao É. momento que ele sai desse ambiente e ele precisa de um momento para se conectar consigo mesmo, para Exato. trazer soluções inovadoras. E ele não precisa postar isso postando conteúdo, textão, vídeo. Não, ele vai lá de uma forma, sabe? Não precisa aparecer. Exatamente. Às vezes até uma foto, e eu faço muito isso, mas eu tô lendo um livro lá, pezinho, Um cafezinho, um chá do lado. cafezinho, sabe? Então, E- às vezes é uma forma de você comunicar e se justamente. conectar com a sua audiência, levando aquela mensagem que a sua marca quer transmitir. E hoje as pessoas, quando eu tenho algumas clientes, elas ou têm dificuldade de aparecer, ou também elas têm dificuldade de criar conteúdo. Aí onde entra, baseado em alguns briefs que eu tenho, a maioria das vezes, Jennifer, é a dificuldade de aparecer pela autocobrança e pelo excesso de comparação. Aí tanto que a primeira dica que eu dou é você vai gravar, você vai postar, você não vai ver. Porque se eu pegar agora meu celular e gravar um vídeo, eu não vou gostar por diversos motivos. Ou o meu cabelo, ou a A gente palavra bota que eu logo um ponto usei. perfeito, né, mulher? Isso é normal, É. porque a gente se preocupa com a imagem. Porém, tem coisas que a gente coloca tanto empecilho que não faz. Apesar que eu valorizo muito o espontâneo. Eu sou aquela. Sim. É claro, é lógico que, né, você tá com a pele arrumada, bacana, o cabelo, mas conteúdos, vídeos, por exemplo, às vezes eu faço bem espontâneos, porque como você, Sem quando, uma produção, quando se né? fala de autenticidade, né, de comunicação autêntica, você valorizar esse aspecto do espontâneo, eu acho que gera mais conexão. Você como profissional, E vai- às vezes você perde até o time querendo profissionalizar algo que poderia ser natural e traria resultado do mesmo jeito. Eu nunca esqueço de uma polêmica com a Bianca Andrade e a Boca Rosa, sim, que viralizou a imagem ela mostrou, né? Ela mostrava direto a reunião que ela fazia com o time e no fundo apareceu uma programação para os stories. Aí tinha lá, aparecer com... Era a Gugudo, que é o jeito que ela chama o filho. Foi uma polêmica, porque o povo falou bem assim, não acredito que ela usa o filho pra ganhar dinheiro, pra aparecer, ela não faz natural. E foi um choque na época. como se ela não tivesse vida pessoal, né? E quisesse Justamente. partilhar, porque o cliente dela também são mães. Exatamente. Cara. E aí foi esse contexto que ela trouxe, e algo que eu também quero pontuar aqui com vocês, que se o público que se conecta com ela são mães e empreendedoras, isso ela deve mostrar, ela não está errada. Com certeza. Então, assim, levantou-se realmente uma militância, mas também trouxe essa reflexão de que você cria conteúdo não é para si, é para o seu É público. pro público. Então, pro assim, público. tem várias coisas, na verdade, dentro do digital que podem acontecer e que você pode gerar experiências para o seu cliente. Seu cliente pode sentir raiva do seu conteúdo, ele pode sentir alegria, ele só não pode sentir tédio. Porque isso é posicionamento. Se eu hoje colocar uma frase que você discorda, você pode me odiar. Mas você vai interagir. E se o meu objetivo, porque posicionamento também é E por isso. incrível que pareça, né? Quando é polêmica, gera, Justamente. intense. Mas assim, muitas vezes, e hoje a gente vem desse
campo estratégico no digital, a gente sabe que no bastidor, muitas polêmicas que provavelmente vocês São veem criadas de forma estratégica, né? São porque intencionais. posiciona. É. Então, você, eu te odeio. Ótimo, você já está selecionando seu público. E pegando Você está criando o posicionamento e liderando essas pessoas que concordam com você. Pegando esse gancho, Jennifer, quando você pega uma cliente que tá pé da vida com um hater, Ah, gente. Olha, eu vou te contar, viu? Até eu conseguir trabalhar, sim, com elas, pra mostrar que, olha, tá tudo bem. e que às vezes, a gente precisa desconstruir aquela crença de que o hater vem para prejudicar o negócio dela. Muitas vezes vem para favorecer, porque aquele ataque, quando ela tem uma comunidade, quando ela tem uma comunicação associada à marca dela, que realmente entrega aquilo que ela tá querendo mostrar, quem já conhece, quem já se identifica com ela, vai dizer assim, vai começar a atacar, vai começar a defender, que é aquilo que você falou. E posicionamento é isso. E aumenta o posicionamento dela. Porque essas pessoas que vão discordar delas, podem até propagar o conteúdo e chegar em mais pessoas que vão concordar com ela. E ali ela se torna líder dessas pessoas. Aí vai todo aquele processo de construir uma comunidade e ganhar dinheiro com isso. Porque vai se tornar um público consumidor. E tudo começa com a conexão e a venda é o último estágio. Não é nem o último, que a gente sabe que tem um pós-venda. Tem todo o pós-venda. Tem o pré-venda e pós-venda. Porque né? as São pessoas processos. acham, inclusive, que é outro erro, na marketing também trabalha isso. De o cliente ter essa percepção de que a venda acontece, mas o cliente ele tem que ser um cliente recorrente. Porque é isso que ganha dinheiro na marca. Porque quando a gente vai para o CAC, né, o custo de aquisição por cliente é um custo muito alto. Então, o que muitas vezes acontece? Eles estão sempre gastando dinheiro para conquistar novos clientes. Quando, na verdade, dentro da esteira, ele consegue evoluir. Eles poderiam investir bem menos para manter aquele cliente que ele já conquistou então, no primeiro produto. Muitas vezes o que diferencia também uma marca de valor vai estar nesse processo de entender, não, a venda foi só um estágio, mas tem um pós-venda que é o que vai garantir aquela recorrência. Essa questão do pós-venda, Jennifer, para gerar essa recorrência, no digital eu percebo que alguns players, eles aplicam muito isso, né? Eles têm um time comercial que está sempre ali, trazendo para vocês novos produtos, novos projetos para poder continuar comprando de você. Mas, trazendo para o universo físico, o mercado mais tradicional, é uma falha muito comum. Muitos deles, eu vejo assim, pelos clientes que eu atendo, não tem nem clientes catalogados. Como é que você vai querer fidelizar? Não tem uma ficha de clientes. Se você não sabe nem quem são. A história dele com aquela marca. E é um desafio que eu passo para vocês que estão nos assistindo, fazer essa experiência, por mais simples que seja, para trazer assim uma visão absurda do seu negócio. Você entrar em contato, principalmente com aqueles clientes mais antigos que acompanham a sua empresa, sua marca há muito tempo, perguntar uma simples pergunta: por que ele continua consumindo de você? Você vai perceber a valiosidade que tem a sua empresa, a facilidade, e aí você consegue construir uma empresa mais personalizada, mais conectada. Eu apliquei essa ferramenta, esse recurso há um tempo atrás, e aplico sempre com determinada frequência, e ensino para os meus consultores, para o meu time de vendas, esse recurso. E é impressionante a resposta que eu tenho, inclusive dos meus downlines dentro do meu time de vendas, que eu também aplico isso com eles. Porque eu tenho consultores que começou comigo há 15 anos, quando eu iniciei, está comigo até hoje. E uma das coisas que faz com que o cliente, como consultor, enfim, no modo geral, ele permanece comigo, é esse relacionamento, essa conexão da transparência. Não só uma transparência gerando essa afetividade, mas realmente trazendo aquela empatia, o respeito, entender que do mesmo jeito que eu tenho dias ruins, você também vai ter, e tá tudo certo se você de repente chegar, sabe? Vocês de fato se relacionam. Gerar o relacionamento, pronto. O relacionamento verdadeiro, coerente, é o que faz grandes marcas ela ter aquele cliente por longos tempos. Eu trago isso como um dado exato desde da minha própria experiência. Então, assim, eu acredito também que muitas empresas ainda hoje, elas pecam nisso.
Ela só enxerga o cliente como cifrão. Ah, a Jennifer comprou de mim, então tchau. E aí perde isso. Eles não constroem clientes, eles constroem compradores. Compradores, não constrói clientes, constrói compradores. Então, não constrói clientes, não constrói defensores da marca deles. E aí é muito fácil de se perder. Então, se hoje chegar uma marca competitiva por preço, né, por benefício, não é por valor, é pelo preço, ele perde. Então, hoje, e isso acontece muito com a gente mulher, e com os homens eu sei que acontece, geralmente, eu até brinco lá em casa. Não fala em homens não, porque no episódio anterior, mulher, que foi que tomei Vocês não viram os bastidores. Os bastidores do episódio anterior foi polêmico, porque a minha equipe, que a maioria que tá à frente hoje são os meninos, disseram que se sentiam excluídos. Calma, meus amores, não se incomodem não, que a gente vai desenvolver um programa só para eles. Só para vocês, tá? Os homens que lucram. Não se preocupe não, tá? Vem aí, né? Vem aí, fica calma. E eu até brinco lá em casa com alguns amigos meus, mesmas mulheres, eu falei, rapaz, não tem ninguém mais fiel que nem homem ao barbeiro. E aí é engraçado, porque é um exemplo simples, mas você vê, e a gente também, quando gosta de uma profissional, porque a gente se conecta, a gente confia naquele trabalho, realmente nos cativa. Então, ali deixa de ser apenas um serviço oferecido, mas realmente uma experiência, por mais simples que seja. Então, e cada um valoriza, né? É algo diferente, alguns vão valorizar o preço, e aí você vai estudar com base num perfil do seu cliente, né? Mas tem toda realmente essa conexão. E que vai trazer a fidelidade, a fidelização daquele cliente. A fidelização, perfeito. Aí é onde entra a pergunta final desse espaço agora, sobre aquela questão da sustentabilidade e consistência. Qual o segredo para crescer de forma consistente e sustentável em 2026? Trazendo um pouco de estudo do que já está acontecendo, do que está sinalizando para o próximo ano. Qual será esses elementos, Jennifer, ao seu olhar como profissional de construção de marcas, que vai realmente trazer essa consistência, essa sustentabilidade para 2026? Primeiro ponto, definindo os pilares básicos para construir e transformar, que é justamente o trabalho que eu faço. Empresas e marcas de valor. Então, qual é a sua missão? Onde é que você quer chegar? Qual é a sua visão de negócio? O que é que você valoriza para justamente fazer o que a gente comentou mais antes, né? Que é justamente soluções que realmente agreguem valor, traga soluções de fato para aquele cliente. Além da aplicação da gestão e planejamento, porque não tem como. Porque a parte da marca, a gente está fazendo a idealização, mas é a aplicação dos conceitos, desenvolvimento das ferramentas e aplicação da gestão de fato que vai trazer o resultado. Que é justamente hoje esse é o meu diferencial competitivo, unir o conceito à gestão e fazer com que aquela marca tenha um posicionamento e ganhe, seja uma empresa lucrativa com isso. E aí você vê esses dois termos desassociados assim na prática, onde uma marca ela vai garantir realmente o posicionamento, a referência e naturalmente vai fazer com que aquela empresa se torne lucrativa, que vai juntar justamente o que a gente falou desde o início dessa temporada, da aplicação da gestão para que você tenha resultados consistentes a longo prazo e seja uma empresa sustentável, né? Porque assim, não adianta você não é nem lucrar, vou usar os termos certos para vocês também terem isso na ponta da liga, porque as pessoas também confundem muito. Confundem. Para que vocês faturem, mas tenha lucratividade e não seja realmente uma empresa que só vive apagando incêndio, que tudo que entra também sai, e vocês não conseguem ter uma empresa sustentável nem a médio, nem a curto, nem a longo prazo. Então, juntando todos esses conceitos, tanto da criação da marca, realmente o que você quer fazer e o que você valoriza nesse processo para criar algo seu e autêntico e como você vai fazer isso em números, né? Você vai trazer realmente o conceito à prática. Perfeito. Que é justamente esse trabalho dúbio, né, que nós fazemos. E tá equilibrando, né? Trazer esse equilíbrio. E é como eu costumo dizer, uma não se sustenta sem a outra. Você tem uma empresa, pode até ser lucrativa, mas ela não consegue justamente fidelizar. Ela vai ter um custo muito maior para se manter do que essa daqui que entendeu. E a marca vai fazer a diferença, tanto na experiência do cliente e construir um legado. Gente, nós estamos chegando na parte final, mas antes eu quero que você fale um pouco sobre a sua mentoria.
falo sobre o evento que vai acontecer, né? Já, 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 já. Gente, sábado, já é sábado, tá? Você que tá esperando aí esse mês todo, já reserve lá. Eu mesmo já garanti o meu, tá? Se você que não garantiu, não sei nem se você vai ter mais vaga, viu? Eu sei que a minha já está lá. As vagas são limitadas. Mas fala um pouco aí, Jennifer, tanto da sua mentoria como também do evento. Então, o evento Mulheres que Lucram, na verdade, é uma vertente da marca. A marca, eu não vou trazer spoiler, porque ainda será lançada. Mas a gente já está aplicando justamente os testes que a gente comentou, Perfeito, né? isso. Validando o nosso produto para ver realmente se tem impacto na vida dos clientes. E graças a Deus, a gente teve um resultado muito positivo desde a primeira edição, que foi a Mulheres que Lucram, que aconteceu lá no Lei Café, onde eu trouxe a Paula Santos, que é uma consultora financeira. A gente falou justamente sobre finanças e emoções para mulheres. E nesse segundo encontro, a gente vai trazer a Roberta Amora e a Daciana Rezende, as fundadoras da Dissalto, para falar sobre planejamento estratégico para 2026. Perfeito. Porque, como a gente vem dizendo desde o início da temporada, resultado está muito ligado ao planejamento que é construído. E a gestão, é E verdade. justamente porque o resultado que você tem é reflexo do planejamento ou da falta dele. Então, os objetivos que você deseja alcançar vai definir das ações que você desenvolve durante todo o ano. Então, empresárias que se preparam, empresárias que lucram, mulheres que lucram, são mulheres que planejam. Mulheres e homens, tá? Os meninos também Pra que não deixar lucram. ninguém excluído. Pra não deixar vocês excluídos, garotos, tá? Mulheres e homens que lucram. Então, assim, para vocês, mulheres que não puderam estar conosco na primeira edição, a segunda já tem data marcada, vai acontecer dia 29 de novembro, agora no final do mês, vai ser um sábado, lá no Lounge Bidan, a partir das 7h30, nós já estaremos esperando por você, 7h30 da manhã. Vai ser logo cedo, para um café da manhã no luxuoso Bidan. Ah, gente, o bom Vocês ali, não pertinho estão da praia. preparando. Só é ruim o seguinte, é tão longe da minha casa, acho que eu não vou conseguir chegar a tempo. Mas a Aracaju é tudo perto. Ai, gente, eu não... Ai, isso é Esse povo, desculpa. esse povo debochado. Não, aqui é o momento deboche mesmo, que eu moro bem pertinho. Bem, é aqui, né? É para descontrair. Só para descontrair. Mas muita gente usa essa desculpa, aqui é longe. Então, é por isso que eu trouxe, esse papinho, sabe por quê? Justamente. Entendeu? Gente. Ai, no sábado de manhã. Ai, porque é longe. Escolha o seu difícil, a gente já disse isso aqui. Pois E é. agora falando um pouco sobre a mentoria marca de valor, nasceu realmente desse desejo de construir empresas em marcas de valor, fazendo com que sejam empresas lucrativas e marcas memoráveis. Perfeito. Então, é uma mentoria que a gente faz em 5 encontros e cada encontro a gente destrincha um pilar. Que o primeiro dele, como eu falei aqui, é justamente a pessoa por trás da marca. A gente vai reconhecer quem é essa pessoa, trazer essa percepção para que ela entenda onde é que está a pessoa, né? A marca pessoal desconectada da marca profissional. Sim, sim. Então, primeiro ponto, a gente não constrói uma marca de valor sem entender quem está por trás da marca. Por mais que ela não precise associar, e é um erro muito comum, apesar de que hoje grandes players estão fazendo isso porque reconhecem o impacto que se tem em associar a pessoa A física sua imagem, à empresa. Então, assim, o meu mentor, que é o Caíto Maia, o fundador da Chili Bees, ele já fazia isso há muito tempo atrás, e tanto que a Chili Bees é referência hoje, já ultrapassou grandes marcas que na época que ele começou já estavam estabilizadas, né? Já eram referências Sim, no sim. nosso país. Hoje a Chili Bees, ela já atende vários países, rompe várias fronteiras. E foi por conta disso. Então, o Caíto, ele foi um visionário e hoje as empresas estão seguindo esse mesmo fluxo. Esse conceito eu acredito, e é uma coisa que eu falo muito, inclusive nas minhas palestras, Jennifer, que o cliente mais exigente somos nós mesmos. Então não adianta eu querer vender algo para você e para o pessoal que está nos assistindo, se eu ainda não comprei. Então, por isso que o Caíto, ele trouxe esse conceito. Ele precisa ser a pessoa que comprou a ideia, que comprou o produto dele. Porque não faria sentido nenhum ele vender algo que nem ele acredita. Porque Por ele é o mais a importância exigente. de reconhecer que é a pessoa por trás da marca. Exatamente. Porque vai refletir, não tem como. E aí, quando faz essa associação da marca, não é uma obrigação, mas vai impactar. E quando a gente fala de empresa, a gente fala de resultados, que importe muito. Perfeito. Então, quando a gente associa a marca pessoal, a marca profissional, a gente vai ter um resultado maior. Isso quem revela são os números, tá, gente?
E, além desse ponto, que é o ponto inicial, nós também desenvolvemos desde o nome, porque eu costumo dizer, é um conceito tão simples, mas que quando a gente aplica, a gente vê realmente a grandiosidade do nome, a importância do O nome. impacto, né, que O vai impacto. trazer. Quando a gente vai escolher um filho, e é algo que a gente quebra muito a cabeça, porque envolve toda a questão do registro, de ser algo meu, e também a questão de ser algo inovador. Imagine você hoje abrir uma empresa que tem 400 empresas com o mesmo nome. Perde a identidade e, naturalmente, inconscientemente, já vai agregar um valor, não necessariamente positivo. Então, já vai ter associado uma ideia, uma percepção, aquela marca que está sendo construída, fora todo o processo burocrático de que, se já houver o registro. Sim. Por isso a importância do registro de marca, inclusive em um projeto exclusivo, para realmente conscientizar, porque muitas pessoas não sabem a importância Não só o do registro, mas como a inovação, né? Que é um dos valores que você defende, porque vamos supor. Suponhamos que eu fosse, se eu fosse registrar o CoutoCast, eu registrar no CoutoCast, quando eu for registrar, já tinha outro CoutoCast, né? Eu teria que reinventar, eu teria que usar essa inovação, essa criatividade para manter, porque o Couto é o meu sobrenome, então eu tinha que manter aquilo ali, mas de alguma forma eu teria que ver como eu poderia entregar essa informação para minha audiência, para dizer, não, mas ali está associada ao sobrenome dela, é algo que é dela, não ela não está copiando de ninguém. Então é tudo isso. E hoje por isso a importância de um profissional, e hoje quem faz isso é a Kátia, por meio do escritório mais assertiva contabilidade, que é justamente esse distintivo. Isso. A gente ir atrás de bons profissionais para que possa trazer uma orientação, porque se é algo que você valoriza, vale a pena lutar por ele. E esse é o trabalho que os profissionais, e no meu caso quem faz é a Kátia, ela faz. Então, toda essa orientação é técnica. Então, assim, dentro da mentoria, a Kátia, ela tem esse módulo exclusivo para poder orientar. E hoje a gente quer ampliar, a gente vai fazer um projeto avulso para que realmente leve o conhecimento, porque muitas pessoas nem têm o conhecimento do que se trata o registro de marca e a importância. Então, aguardo que vem muitas novidades em 2026. E aí, para as meninas que estão nos assistindo, Jennifer, para elas ter acesso à mentoria, para saber mais informações, deixa aí o seu contato, seu arroba, de como elas conseguem. O meu arroba, vocês podem entrar em contato comigo diretamente pelo Instagram, porque lá, além de eu postar, eu tô sempre, todo dia, postando conteúdo inédito para vocês, tanto no feed, mas também, principalmente nos stories, que é onde acontece o relacionamento, e eu tô, que é o Jennifer, 2 N's e 2 T's, eu vou falar tão complicado, eu falei, não acho. Que é Jennifer Gate, com 2 N's e 2 T's. Vocês me sigam nas redes sociais. E por lá eu estou sempre trazendo essa orientação realmente para reforçar. E aí a mentoria também, eu sempre coloco, gente, insights, assim. Coloco momentos exclusivos da mentoria para que quem não tem acesso ainda consiga realmente enxergar a valiosidade que se tem na mentoria. Então a mentoria vai desde o conhecimento de si, para que reflita na marca. A gente vai trabalhar todos os pilares, desde o nome, a definição da cor, a gente vai falar do registro da marca, que é justamente a participação da Kátia, até esteira de produtos a gente desenvolve, para vocês terem ideia, porque tudo é intencional. Perfeito. Então é uma mentoria completa para que você, que deseja transformar a sua empresa em uma marca de valor, conquista esse posicionamento. Pessoal, vocês viram aí que novembro foi realmente assim uma temporada cheia de conhecimento, de direcionamento, de conscientização do como é importante ter boa gestão, equilibrar o pessoal e o profissional conectado ao espiritual. Também trouxemos a importância, né, de preservar nossa essência, de entender que não é sobre ganhar apenas dinheiro, é sobre ter prosperidade, ter com leveza, trazer o equilíbrio para todas as áreas da sua vida. E também a importância, né, de como a marca de valor, de como a mensagem ela pode ser e deve ser atrelada de uma forma assertiva e estratégica. E para encerrar essa temporada de novembro, gente, o ano tá acabando, já é Natal, daqui a pouco é Carnaval, daqui a pouco é São João de novo. Então, eu quero mais uma vez agradecer a você, agradecer a GS, né, tá aqui, gente, os kits, e você que ainda não, já comece, porque o Grace Rouge, por exemplo, já fiquei sabendo que na fábrica não tem mais, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, só lhe digo isso. Então, entre em contato com o pessoal da GS,
para garantir o seu presente de Natal e para você que quer empreender aí, complementar a sua renda para entrar janeiro de 2026 para pagar IPVA, IPVU, IPTU e matrícula escolar e tal. Já ter lá aquela receita. Então, aí tem uma excelente oportunidade para você que é empreendedora. Agradecer ao Arte da Fé, agradecer a Arte Modular, agradecer a nossa equipe que está lá. Já me retratei com eles, né, meninos? Já me retratei com vocês. E, claro, deixar aquela reflexão e preparar você para a próxima temporada, porque a convidada que vai vir para a próxima temporada, Jennifer, ela também é terapeuta. Ai, então, a gente vai dar sequência a tudo isso que a gente tá... Porque não é sobre empreender, não é sobre construir business, mas é sobre construir tudo isso, mas com leveza, com resultados, mas aquele resultado leve, sabe? Conectado com o nosso eu interior, conectado com a nossa verdadeira essência. E tudo que fazemos é de pessoas para pessoas. De pessoas para pessoas. Então, a marca é o reflexo da sua alma. Quando ela fala com verdade, o mundo escuta. Então, com isso, não tenha medo de ser quem você é. Porque quando uma mulher se posiciona com propósito, ela não só cresce, ela transforma tudo isso em troca. Jennifer, deixa aí as suas considerações finais. Gente, estamos finalizando de fato esse Agora. episódio com chave de ouro. E eu gostaria de finalizar, eu não vou trazer o poema completo, mas é um poema que eu sempre falo e trago nas minhas palestras, que são os nossos medos de Nelson Mandela. E ele fala, né, que não tem virtude em você se fazer menor, porque você pode contribuir com a luz que você tem. E muitas vezes o que impede são os nossos medos, inclusive o medo de ser grande. Então, a marca de valor e tudo que nós falamos aqui é para que realmente você cresça, tenha resultado e viva em prosperidade. Esteja com a aplicação da gestão, com realmente reconhecimento e valorização do que você construiu até aqui. Para que isso, porque é isso que eu costumo dizer. Para mim, hoje vender é fácil, porque o que eu costumo dizer para as minhas mentoradas, nas minhas palestras e todo lugar que eu chego e para quem eu sempre oriento, que vender é fácil, porque quando você entende que os seus serviços, os seus produtos são feitos para ajudar pessoas, você entende o potencial que se tem. Então, vender é fácil, porque quanto mais você vende, mais pessoas você ajuda. E a marca de valor é para fazer você compreender isso e prosperar cada vez mais. Pois é, Jennifer. Prometo para vocês que eu trago ela de volta. Agora vai depender de vocês também. Aí deixa aí nos comentários, né, se vocês gostaram, o que vocês querem ver nos próximos episódios, que com certeza eu estarei sempre à disposição para estar aqui com vocês. Pois é. Interaja aí, deixa aí seu feedback. Deixa aí nos comentários também quais temas que você quer que a gente possa estar trazendo para 2026, tá? Porque esse é o propósito, esse é o intuito, o objetivo do CoutoCast. Trazer para vocês conteúdos que agreguem valor e que gerem transformação real na vida de vocês, independente de ser na área pessoal ou profissional. E aí, o tema dessa temporada, Mulheres à Frente, foi uma temporada onde foi mais do que uma temporada, foi um movimento que trouxe como propósito a orientação de fazer com que vocês aprendam a planejar, a agir e prosperar, trazendo com toda esses elementos, uma nova forma de existir. E quando eu falo de uma nova forma de existir, eu falo de uma nova forma de existir relacionado à leveza. Não precisa ser pesado, não precisa ser árduo. O que precisa ser é leve, é real, com essência e realmente próspero. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Aguardo vocês na temporada de dezembro. Como eu falei, prometo trazer a Jennifer de novo, mas depende de vocês, tá? Depende de vocês. Então, beijo no coração de vocês e eu aguardo vocês na temporada de dezembro do CoutoCast. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola
ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.